Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Um plantão de notícias que eu quero trazer para vocês, um 3 em 1, hein? 3 notícias importantes. Primeiro quero falar do Padre Renato Leite, depois a atualização daquele caso, lembra do Papa Francisco abraçado com o diabo lá na Universidade Federal da Bahia? Os pintores deram uma resposta pífia do sentido da pintura. Eu já havia dito, né? E também o Vaticano removeu o pano debaixo da manjedoura do Menino Jesus depois de muita pressão das pessoas. Vamos lá para essas 3 notícias então. Graças a Deus, o nosso querido Padre Renato Leite recebeu alta do hospital. Olha, o reverendíssimo Padre Renato Leite recebeu alta hospitalar e foi para sua residência. Ele precisará receber manutenção dos curativos. Por conta da cirurgia, o médico vai acompanhar a cicatrização total. Embora tenha sido um tumor benigno, posteriormente serão feitos acompanhamentos de rotina. Mais uma vez damos graças a Deus pela recuperação da saúde do Padre Renato Leite. Agradecemos a todos que rezaram, todos que ajudaram como acompanhantes, que o visitaram, enfim, que de alguma forma colaboraram com a recuperação do Padre. Possivelmente, ele não celebrará a missa pública nesse final de semana. Qualquer novidade e informação relevante, avisaremos. Deus os abençoe. Salve Maria, São Paulo, 13 de dezembro de 2024. Festa de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Graças a Deus, pedimos oração por esse grande sacerdote, Padre Renato Leite. Eu considero ele um dos top 3 pregadores que nós temos. Grande pregador do Evangelho, muito bom mesmo. Vamos para então a segunda notícia. Os pintores ali daquele grafite ridículo que colocaram o Papa abraçado com o demo. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Então, eles quiseram dar uma explicação. Eu já havia dito, eles vão alegar que é o direito artístico, vão fazer um lero-lero danado quando forem criticados. Pois bem, olha aqui a resposta do repórter Metrópole. Artistas explicam a pintura do Papa abraçado ao diabo na Universidade Federal da Bahia e rebatem acusações de intolerância. Vamos ver o que eles falaram então. Uma pintura em uma das paredes da varanda da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia tem chamado a atenção, levando discussões. O grafite representa o diabo e o Papa Francisco abraçados e gargalhando. Nas redes sociais, internautas criticaram a pintura e apontaram falta de respeito e até intolerância. Ouvidos pelo repórter Metrópole, os responsáveis pela arte defenderam e explicaram a intenção da pintura. A intenção é judiar da igreja mesmo e blasfemar contra a igreja. É essa a intenção. Um dos artistas responsáveis pela obra, o tarólogo, Tarólogo. Tony Oliveira rebate as acusações de intolerância. Para ele, faltou interpretação aos críticos. Esse incômodo que essas figuras representativas causam passa por esse lugar também. Acredito que o que falta na interpretação seja talvez a leitura simbólica. Não acho que é sobre intolerância, é muito mais sobre a leitura dos símbolos. Além do diabo e o Papa, o grafite traz um cenário que se assemelha ao inferno e às sacolas com dinheiro. João Pedro Vasconcelos, outro artista responsável pela pintura, explica que a ideia era justamente mostrar o acúmulo de riquezas e o poder das instituições religiosas como a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do mundo, meus queridos. Vocês querem atacar a fé mesmo. Não tem outra explicação. Esse lero-lero pode colar aí para esses desavisados, mas para mim não cola. Tarólogo.
querendo fazer chacota com a igreja? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você acredita que as cartas dizem o futuro? O catecismo da igreja diz que isso aí tá errado. Talvez seja por isso que você está querendo criticar, né? Segundo ele, a imagem do Papa não foi escolhida pela pessoa dele, mas sim pelo cargo que ele representa, a posição máxima dentro de uma instituição religiosa tão presente. A pintura ganhou repercussão após um professor postar nas redes sociais. Nos comentários, internautas atacaram a obra. Falta de respeito. E é uma falta de respeito, e nós esperamos que a Universidade Federal da Bahia tome vergonha na sua cara e mande apagar essa pintura, tá? Porque eles não fazem. Então, se é tão representativo, por que não fez com Maomé, com Buda? Não, tem que ser sempre com a Igreja Católica, tá? Sempre com a Igreja Católica. Vamos então, e eu já havia dito, né? Isso daqui. Vamos então para o terceiro e último assunto da nossa situação, que eu queria trazer para vocês aqui, fazendo um bate-bola bem rapidinho. Vaticano. Lenço palestino do Menino Jesus são removidos do presépio da sala da audiência. Eles colocaram esse lenço aqui, lá no presépio, e agora foi retirado. Após a controvérsia surgida em decorrência da representação do Menino Jesus sobre uma cufia, lenço palestino, na sala de audiência do Vaticano, esse lenço foi retirado. Tal representação gerou numerosas críticas, principalmente por parte do mundo judaico. O rabino-chefe de Gênova, Giuseppe Momigliano, afirmou que a palestinização da figura histórica de Jesus, algo que afeta o diálogo interreligioso, era um retrocesso em termos de antissemismo, era particularmente preocupante vindo do Papa. Eu já disse isso, meus irmãos, e falei isso no outro vídeo. Tá? Eu não sei quem teve essa ideia, mas isso é só lacração. Tá? Nem os palestinianos e nem os judeus estão nem um pouco preocupados com o cristianismo. Não estão. Vai lá em Israel para ver o que eles fazem com cristãos. Vai na Palestina e vê se lá o cristão é bem tratado também, tá? Então é balela, lacração, é o que eu falei no outro vídeo. Era muito melhor só Jesus esquecer. Ah, quer a paz entre Israel lá e a Palestina? Fala, nós estamos querendo paz, envia alguém para negociar paz, faz alguma coisa. Mas colocar isso daí, na minha opinião, como católico e jornalista, é apenas lacração de alguém do Vaticano lá, né? O presépio, onde estava a imagem, foi elaborado por artesãos da cidade de Belém e oferecido a Francisco, por intermédio da Embaixada da Palestina junto à Santa Sé. Na ocasião da apresentação do presépio, o próprio Papa comentou que ele era uma lembrança daqueles que sofrem com a guerra, em referência aos conflitos. No entanto, já se afirma que o pano foi colocado no último minuto por um artista e que a criança regressará no dia 24 de dezembro. Contudo, parecia haver concordância quanto à cúfia seguir até surgir a polêmica. O certo é que a imagem voltará para a manjedoura quando nascer e provavelmente sem o lenço. Ou seja, obviamente, a imagem só volta na missa de fato de Natal e voltará sem o lenço. Mas é aquela. Foi o quê? A pressão. A pressão dos católicos, que não é a pressão é a pressão dos católicos. Os católicos que não querem lacração, que não querem esse tipo de situação no Vaticano. É a mesma coisa com a tal romaria das letrinhas LG, não sei o que mais. Foi só os católicos colocarem a boca no trombone que mudaram. Olha, nada é mais atual
do que aquela profecia do venerável Fulton Sheen, aquele bispo americano. E ele dizia o seguinte: num futuro caberá aos leigos cobrarem que os bispos sejam bispos, que os padres sejam padres, que os religiosos sejam religiosos. Esse é o papel. Nós temos que lutar pela nossa fé e lutar pela nossa igreja. Não podemos ficar à mercê dos lobos. Os lobos estão aí. Quando se poupa os lobos, sacrifica o rebanho. Nós não podemos poupar os lobos. Quando se poupa os lobos, sacrifica o rebanho. São Tomás de Aquino vai dizer que se opor ao erro é negar a verdade. Nós não podemos ficar omissos diante dos erros. Quando nós não combatemos o erro, nós negamos a verdade que é Cristo. Então, vamos continuar na luta, continuar defendendo a verdade, o depósito de fé da igreja, até o dia que o Senhor permitir. Aproveite a nossa promoção de Natal, né? Se você quer dar presente aí, dê um livro da Livraria Católica de Verdade. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem ótimas opções de presente. Tá bom, meus queridos? Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!